Olá pessoal, eu sou a doutora Karina Kendra, eu sou médica cirurgiã geral e coloproctologista e aí fui convidada aqui para participar do Maio Roxo Virtual com a temática Conversando Abertamente sobre Cirurgia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Só que um pouquinho antes da gente adentrar no assunto, é válido a gente dar uma leve relembrada aí na questão de doença inflamatória intestinal para fazer uma diferenciação de algumas particularidades entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Então, assim, a doença inflamatória intestinal, no seu conceito mais amplo, é todo o processo inflamatório que possa ocorrer no trato digestivo, tendo uma causa definida ou não. E aí a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são os principais representantes desse grupo de doenças. Embora ambas as doenças elas compartilhem muitos dos mesmos sintomas, existem diferenças importantes entre elas. Então, por exemplo, a retocolite ulcerativa ela vai ocorrer apenas no reto e no intestino grosso, que seria a mesma coisa também que cólon, que é esse segmento que eu estou mostrando aqui. Então, ela afeta somente esses segmentos. A inflamação da retocolite ela é mais superficial lá no revestimento interno do nosso intestino. Então, ela acaba afetando ali basicamente mucosa para submucosa, mais superficialmente. Também tem o detalhe de que geralmente está acometido o reto, é muito difícil você não ver o reto comprometido, e ela vai se estendendo de forma contínua no restante do segmento aqui do cólon. Então, ela não fica com áreas esparsas, como por exemplo é o caso da doença de Crohn, que tem isso de contraponto, né? Então a doença de Crohn, ela geralmente vai afetar ali o finalzinho do intestino delgado, que é o ilho terminal, e o início do cólon no intestino grosso, que a gente chama de seco. Normalmente é esse segmento mais afetado. Porém, a doença de Crohn, ela pode afetar todo o sistema digestório, da boca até o ânus. Então essa é uma particularidade já de diferença. Retocolite apenas reto e cólon, e a doença de Crohn da boca até o ânus, sendo mais comum final do intestino delgado, início do intestino grosso. Pode acometer, como está mostrando aqui na figura, os segmentos de formas esparçadas, então vai ter áreas de inflamação, tanto aqui, ó, por exemplo, aqui na figura, no intestino delgado, quanto no cólon, tá? Com áreas de mucosa que vão estar sadias, que vão estar sem áreas de inflamação. Por fim, o grau de inflamação na parede intestinal, na doença de Crohn, ela é mais profunda, ela acomete todas as camadas ali da parede intestinal. Essas são algumas das principais diferenças que a gente pode colocar aqui para relembrar da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. E aí, essa outra imagem aqui, apenas para reforçar, que justamente na retocolite ulcerativa, existe a situação justamente, então, por exemplo, o paciente às vezes ter apenas o reto comprometido, então ele vai ter uma proctite ou retite, às vezes é o reto e o sigmoide, então ele vai ter uma proximo-sigmoidite, e por aí vai, que ele vai se estendendo no cólon de forma contínua, né? Então, a situação mais crítica geralmente é quando o paciente tem a pancolite, que é o reto e todo o cólon ali inflamado. E na doença de Crohn aqui, para a gente enfatizar novamente essa situação de que, como podem ter pontos separados de inflamação, com pontos sadios no intestino, e justamente o fato de acometer, às vezes, camadas mais profundas, às vezes o paciente com doença de Crohn, ele pode ter maior tendência ali a acabar evoluindo com estenoses, com fístulas e até mesmo, às vezes, perfuração do intestino. Pronto. Aí agora trazendo então a nossa conversa de novo para a parte do tratamento cirúrgico nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então é importante a gente colocar dois pontos. O primeiro, a questão do possível risco ali dos pacientes acabarem tendo que evoluir para um procedimento cirúrgico. Então, nos pacientes com retocolite ulcerativa, esse percentual vai variar ali de 20% até 40%, 45%, enquanto que nos pacientes com doença de Crohn vai variar de 70% a 80% dos casos acabarem ao longo do seu acompanhamento ali tendo que ser submetidos a procedimento cirúrgico. O segundo ponto é que atualmente, com um diagnóstico mais precoce dessas doenças inflamatórias intestinais, com acompanhamento clínico mais rigoroso ali a cada 3, 4 meses, e mesmo também com o surgimento de novas medicações mais eficazes, a gente pode apontar aí inclusive a terapia biológica, né, os biológicos nos últimos anos, esse conjunto todo, ele vem permitindo uma redução nas taxas de cirurgias, o que é um ponto benéfico para todos os pacientes. Então, quando a gente vai falar da questão cirúrgica, também é muito importante a gente apontar o seguinte detalhe.
Existem a questão das indicações de cirurgias eletivas, que seriam as cirurgias programadas, ou seja, o paciente tem tempo hábil para poder se preparar, tanto psicologicamente, ou mesmo o médico conseguir passar ali uma terapia nutricional para melhorar o aporte nutricional desse paciente. Se o paciente estiver apresentando anemia, fazer transfusões antes do procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia eletiva é a cirurgia que acaba tendo o menor risco possível para o paciente. E também tem as cirurgias de urgência e emergência. Essas cirurgias elas têm que ter uma tomada de decisão para indicação cirúrgica num espaço de tempo menor ali, geralmente até 24 horas normalmente, mais tardar 48 horas numa situação de urgência. Às vezes a gente já tem que estar pensando no procedimento e como vai fazer. Normalmente esse tipo de cirurgia acaba que vai ter mais riscos para o paciente. É válido enfatizar essa diferenciação, porque agora a gente vai falar um pouquinho das indicações cirúrgicas, dos procedimentos cirúrgicos, mas discriminando ali em cirurgias eletivas ou urgências para retocolite ulcerativa e para a doença de Crohn, beleza? Então assim, na retocolite ulcerativa nós teríamos 3 indicações principais para a questão de cirurgias eletivas, que seriam intratabilidade clínica ou medicamentosa, suspeita ou confirmação de câncer e retardo do crescimento. Então, assim, na questão da intratabilidade clínica, normalmente a gente vai ter vários pontos de critérios para poder enquadrar nessa impossível indicação. Então, assim, geralmente vai ser o quê? Vai ser o paciente que faz o tratamento com o medicamento que foi prescrito e não tem boa resposta, mesmo a gente trocando a dose ou associando outras medicações, imunossupressor com biológico, e ele não tem resposta. Ou o paciente que até teve uma resposta, porém ele acaba evoluindo com muitos efeitos adversos, muitos efeitos colaterais. O paciente também que acaba ficando dependente de corticoide. Então, por mais que a gente tente melhorar a medicação, otimizar a medicação, a gente geralmente faz pulso de corticoide na situação mais aguda do paciente, quando está com uma sintomatologia ali, numa crise aguda. E a gente normalmente vai tentando desmamar esse corticoide e ir retirando. Toda vez que a gente tenta fazer isso, o paciente volta a ter agudizações, a gente tem que recolocar. Às vezes o paciente acaba ficando num nível que ele está dependente de corticoides. Isso também é outro critério de intratabilidade. Então, nessas situações, algumas dessas situações que eu exemplifiquei, às vezes a gente vai ter que lançar a mão, e inclusive essa é a principal indicação, a intratabilidade clínica, mas vai ter que lançar a mão de ter que operar o paciente para ajudar a resolver o problema da doença inflamatória intestinal. A segunda indicação, que seria suspeita ou presença de câncer. Então, os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm maior risco de desenvolver o câncer coloretal ao longo ali da sua vida, da sua doença. Normalmente a indicação é de que a partir de 8 a 10 anos do diagnóstico, esse risco passa a ser bem mais aumentado. Por isso tem-se a recomendação de que os pacientes que têm retocolite ulcerativa ali, a partir de 8 anos de diagnóstico, eles têm que fazer um segmento mais frequente, mais periódico, quanto à questão da investigação do acompanhamento desse intestino. A recomendação é com colonoscopia. O ideal, inclusive, é que seja colonoscopia de alta definição e que se possa fazer cromoscopia, que é o quê? É como se fosse uma espécie de coração que se faz, uma coloração que se faz ali dentro do intestino, para que se possa ser feito biópsias direcionadas nessa mucosa intestinal, né, na área lá dentro do intestino. No momento que a gente vê uma areazinha que possa ser suspeita, uma elevaçãozinha, uma alteraçãozinha dentro da mucosa ali, vai ser feito biópsias. E se caso o paciente apresente ali com mais de 8 anos o diagnóstico, em algumas dessas biópsias, em vários pontos ali, displasia é quando tem alteração nas células, que ela já tem propensão a poder virar câncer lá na frente. Então, o paciente apresentando vários focos de displasia, isso já seria uma indicação. O paciente não tem câncer ainda, mas vai ter uma propensão a desenvolver, e por isso a gente poderia indicar a cirurgia para prevenir esse paciente de evoluir com câncer lá na frente. E a terceira indicação é o retardo de crescimento. Então, em crianças e adolescentes que têm um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, muitas das vezes o quadro inflamatório pode acabar atrapalhando no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, nesses casos, a gente tem que conversar, inclusive, com a família para ver a possibilidade dessa proposta cirúrgica de ter que operar para poder ajudar com que essa criança, esse adolescente consiga completar ali o desenvolvimento. Já nas indicações de cirurgias de urgência, no caso da retocolite ulcerativa, a gente vai ter 3 principais também, que é a hemorragia maciça, a obstrução intestinal e o megacólon tóxico.
Nessas 3 indicações, então vamos lá, primeira, a hemorragia maciça, muito dos sintomas dos pacientes com doença inflamatória intestinal em geral, como eu falei, eles são muito similares os sintomas. O mais comum é a questão da diarreia, e aí pode ter presença ou não de sangue e muco, né? Nos pacientes com retocolite ulcerativa, essa questão da presença de sangue ela é muito mais gritante, muito mais exuberante. Por quê? Como eu falei anteriormente, o local que geralmente é mais acometido é o reto, e dali pode se estender ao longo do colo, né? Que nem eu mostrei na figura ali inicial. Então, como o reto, se ele estiver muito inflamado, ele vai perder muito mais sangue. Então, esse sangue ele sai mais vivo, mais visível na hora ali ao olho nu. Então, existem situações em que o quadro agudo da inflamação ela é tão intensa que ela pode evoluir para um quadro agudo em que a gente tente fazer medicação para reverter um pouco essa sintomatologia e não responda mesmo assim. Nesses casos em que o paciente não está respondendo e está naquele quadro agudo que pode instabilizá-lo, a gente tem que pesar uma possível cirurgia de urgência para ajudar a salvar esse paciente. Então, no caso de sangramento intenso que não está cessando, o caso de obstrução geralmente vai ser o quadro obstrutivo geralmente vai ser associado à neoplasia, e o megacolon tóxico é justamente como se fosse essa colite, essa inflamação intensa ali que cursa com uma distensão abdominal importante, inclusive o colo, o intestino grosso bastante distendido, correndo risco, perigando poder perfurar, associado ali a alterações sistêmicas no paciente. Então, o paciente ele vai estar mais instável, vai estar taquicárdico, que é com o coração muito acelerado, pode ter febre, vai ter alterações laboratoriais, então nos exames de sangue dele vai mostrar um sinal de infecção grande, e por aí vai. Então, esses 3 quadros que eu mencionei são quadros que às vezes a gente tem que pesar ali no momento de urgência, então coisa de algumas horas, de talvez ter que indicar cirurgia para o paciente. E aí, quando a gente fala de cirurgia, no caso do paciente com retocolite ulcerativa, a principal indicação cirúrgica vai ser 2 opções. A primeira, a colectomia total. A ideia da colectomia total é justamente a de retirada do cólon. Então, como eu mostrei na figura inicial, a retocolite ela afeta o reto e o cólon, somente apenas esses segmentos, né? Então, o fato de afetar apenas esses segmentos me limita a poder trabalhar para retirar apenas esses segmentos. Então, o que a gente pesa aqui é justamente a questão de avaliar se há possibilidade de preservar o reto. Então, por que essa importância de tentar preservar o reto? A abordagem no reto ali, ele acaba tendo maiores riscos da gente poder ter algumas lesões nervosas que poderiam causar determinadas complicações mais específicas do procedimento cirúrgico para os pacientes com retocolite ulcerativa. Dentre alguns exemplos, então no homem ele pode cursar com algum grau de disfunção erétil, ele pode apresentar um grau de ejaculação retrógrada que a gente fala, ou seja, na hora de ejacular parte do sêmen não sai como deveria, ele pode ficar retido. E no caso das mulheres, elas podem apresentar uma maior taxa de infertilidade após uma abordagem cirúrgica que tenha que se fazer a remoção do reto. Então, normalmente a gente tem que pesar nesses pacientes, ainda mais como muitos dos pacientes que têm diagnóstico de doença inflamatória intestinal são adultos jovens. Então, a gente tem que pesar se esse reto for um reto que está muito comprometido. A indicação é ter que tirar esse reto, e eu vou mostrar já a seguir como é que funciona a cirurgia, no caso, quando a gente tira o reto. E se for um reto que não está tão inflamado, é um reto que é levemente inflamado e que a gente consiga manter ele ali, de repente, com um tratamento medicamentoso local, né, supositório, às vezes a gente vai trabalhar com a ideia então, de tentar preservar esse reto e tirar apenas todo o segmento do colo no intestino grosso, que era a figura que eu estava mostrando. É essa figura aqui. Então, como vocês podem ver, a gente vai tirar todo o cólon, então, no caso, e faz a emenda, né, uma ilio-reto-anastomose, faz a emenda do ilho, do intestino fino, com o reto. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também, às vezes, é ter que ficar o paciente com uma ileostomia terminal. Então, a gente tira todo o cólon e puxa esse intestino aqui, fica aqui na parede com uma ileostomia. Às vezes, lá na frente, num segundo tempo, a gente pode fazer essa emenda. E aí a outra imagem do paciente, do que eu falei, da questão de ter que tirar o reto.
Então, vamos supor, não tem jeito. O paciente tem retocolite ulcerativa, o reto dele bastante inflamado e todo o colo inflamado, uma colite importante. Então, a gente tem que ir lá e fazer esse procedimento aqui, ó, proctocolectomia total, certo? Então, a gente vem aqui, ó, que na imagem, primeira imagem, a gente tira todo o reto e todo o cólon, que são os segmentos, apenas esses, né, que são afetados na retocolite ulcerativa. E aí, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de bolsa ileal. Então, a gente pode, na verdade, num primeiro momento, fazer, às vezes, ou o paciente ficar com uma ileostomia terminal, ou já pode fazer a abordagem fazendo a bolsa ileal, que seria o quê? Ó, como mostra aqui a segunda imagem. Nada mais é do que a gente pegar aqui o intestino fino e fazer como se fosse essa bolsa aqui, que vai servir como reservatório para as fezes. E normalmente quando a gente faz a bolsa ileal, a gente tem que puxar uma ileostomia protetora, que é como mostra aqui a segunda imagem. E aí, num outro tempo, a gente vai lá e fecha essa ileostomia para o paciente, ok? Aí agora falando da parte de tratamento cirúrgico nos pacientes com doença de Crohn. É importante a gente salientar aqui que, como eu já expliquei logo no começo mostrando a imagem, a doença de Crohn ela pode afetar qualquer segmento lá, da boca até o ânus, mas geralmente ela vai acabar afetando o intestino delgado, principalmente o final dele, e o intestino grosso. Mas se a gente for parar a pensar, ela pode acometer todos os intestinos, o delgado e o grosso. Então, a gente tem que pesar muito a questão de indicação cirúrgica para o paciente com doença de Crohn. Normalmente, a gente acaba tratando as complicações, sejam agudas ou crônicas, do quadro da doença de Crohn, né? Já que ele costuma cursar com estenose, com fístula. E sempre que a gente vai fazer a abordagem cirúrgica desses pacientes, a gente tem que pesar muito isso aí, justamente para tentar preservar o intestino, porque esses pacientes podem ser suscetíveis a ter que fazer novas cirurgias. Se cada vez a gente se ressecar um pedacinho maior do intestino, às vezes lá na frente esse paciente vai ficar com pouco intestino, ou pode ter uma síndrome do intestino curto, que é uma das complicações que às vezes os pacientes com doença de Crohn podem vir a ter quando sofrem várias abordagens cirúrgicas ao longo da sua vida, né? Então é importante a gente salientar isso. E aí, enquanto a questão das indicações cirúrgicas eletivas, primeiro as programadas lá da doença de Crohn, a gente vai ter as mesmas 3 indicações que foram mencionadas aí na retocolite ulcerativa, né? Que é a intratabilidade clínica, a questão de suspeita ou confirmação de câncer, de neoplasia, né? O retardo de crescimento. E vai entrar outros 2, que seria a questão de doença fistulizante, ou seja abdominal, seja perianal, e também a questão de massa abdominal palpável. E aí aqui eu vou dar um asterisco e vou já explicar. Então, na doença fistulizante, como eu mencionei, a doença de Crohn, para recapitular logo no início, né, a doença de Crohn, ela tem a capacidade de penetrar mais nas camadas da parede intestinal. Com isso, ela aumenta o risco de poder causar fístulas e perfurações. A fístula é como se fosse um trajeto, um caminho que é criado de uma estrutura oca para outra estrutura oca. Então pode ser uma fístula de uma alça intestinal com outra alça intestinal. Pode ser uma fístula ali do intestino com a parede, vai ficar vazando secreção característica de fezes ou de intestino, secreção entérica que a gente fala na parede intestinal. A fístula anal, por exemplo, que é algo que pode ser até bastante comum nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Com doença de Crohn, especificamente. A doença de Crohn pode ter acometimento da região anal. Então, o paciente às vezes tem fístula anal, com abscesso, e essas fístulas elas têm que ter abordagem cirúrgica. A outra coisa, que é a massa abdominal palpável, e nesse eu coloquei um asterisco, ele é colocado como um possível critério, mas assim, há umas certas controvérsias quanto à abordagem ou não. Muitas das vezes uma massa abdominal palpável no abdômen de um paciente com doença de Crohn, é válido a gente fazer a investigação com imagem, uma tomografia, para definir melhor o que possa ser essa massa palpável. É suspeito de ser um tumor. Vai tentar fazer biópsia, vai tentar operar. É suspeito de ser uma área de inflamação importante ali do delgado, do ilho terminal. Às vezes, pacientes que têm uma ileite terminal, eles também podem ter essa parte do ilho palpável. Mas essa inflamação por si só não necessariamente vai justificar a cirurgia. Muitas das vezes, com tratamento medicamentoso correto, às vezes a inflamação vai conseguir resolver. É uma coleção porque teve uma pequena perfuração ali da parede do intestino e bloqueou. Bloqueou como assim? A contaminação ficou localizada num canto. Com isso, criou-se um abscessozinho. O abscesso é uma coleção de pus. Então, às vezes, se a gente conseguir drenar esse pus por uma forma menos invasiva, ou seja, guiada por um ultrassom, vai lá, punciona e aspira e entrar com antibiótico, é melhor do que você fazer o procedimento cirúrgico. Então, no caso de massa abdominal palpável, tem que se pesar a situação de cada paciente para ver se vai haver ou não indicação cirúrgica.
E já nas situações de indicações de cirurgias de urgência, aí vai entrar as complicações mais agudas, né, dos pacientes com doença de Crohn. Então a gente vai ter a questão de obstrução intestinal e não precisa ser necessariamente só por causa de tumor. Na retocolite ulcerativa, uma obstrução intestinal normalmente a gente vai pensar num câncer, né, numa neoplasia. Já na doença de Crohn, os pacientes eles podem evoluir com estenose. Estenose nada mais é do que, vamos imaginar o nosso intestino, eu gosto de fazer muito essa analogia com meus pacientes. Imaginar que o nosso intestino parece é tubular, né? Parece um encanamento. E aí esse encanamento tem essa grossura aqui. A estenose nada mais é do que estreitamento desse canal. Então ele fica mais estreito, mais fino. Isso é estenose. Então os pacientes com doença de Crohn, devido ao grau de aprofundar muito nas paredes, na camada ali da parede intestinal, na hora que cicatriza, às vezes isso causa uma restrição, causando uma estenose. Então pontos de estenose às vezes podem causar muita cólica no paciente, tá? Então a obstrução intestinal nem sempre é só neoplasia no caso da doença de Crohn. Também a questão de perfuração intestinal, que eu falei que é uma possibilidade, existe esse risco nos pacientes com doença de Crohn. Hemorragia maciça, que é a mesma indicação que também se tem na retocolite ulcerativa. O abscesso abdominal, e como eu falei agora há pouco, a gente pode pesar, às vezes um abscesso abdominal que não seja muito grande, que seja bem localizado, bloqueado e que a gente consiga puncionar esse abscesso, não necessariamente precisa ir para uma cirurgia. Agora, um abscesso que seja com um quadro abdominal difuso, ou seja, o paciente está com dor em todo o abdômen e com alteração sistêmica numa situação de urgência, aí a gente tem que operar. E mesmo a questão de colite aguda e megacolon tóxico, que se entrariam no quadro ali que às vezes o paciente com doença inflamatória intestinal, ele pode evoluir com um quadro tão agudo, tão intenso, que a gente normalmente vai internar esses pacientes, vai tentar entrar com medicamentos ali na veia para ver se esse paciente consegue responder ali nas próximas 24, no máximo 48 horas. E caso o paciente não responda, o processo inflamatório está tão intenso e causando tantas alterações sistêmicas que a gente possa ter que colocar ele na mesa, em centro cirúrgico, para ter que operar de urgência. E aí, quanto à questão do procedimento cirúrgico em si, como eu mostrei, por exemplo, na retocolite, eu mostrei a figura que basicamente acomete somente reto e o cólon, correto? Então a gente pode tirar todo o cólon, todo o intestino grosso e todo o reto. Ok, as pessoas conseguem viver sem o intestino grosso e o reto. Já na doença de Crohn, como pode ter acometimento de intestino delgado, aí nesse a gente tem que sempre pesar muito essa questão de ressecção cirúrgica. Então, quando a gente indica cirurgia para os pacientes que têm alguma complicação, seja aguda ou crônica, dos pacientes com doença de Crohn, a gente sempre tem que tentar pesar muito essa questão da ressecção intestinal, tendo uma importante atenção quanto a ressecções amplas. Então, sempre a gente vai tentar ressecar o mínimo possível de intestino. Por quê? Porque esses pacientes, eles podem ser submetidos a outros procedimentos cirúrgicos lá na frente, como eu falei, e aí, consequentemente, se cada pedaço que a gente for tirando depois for somar, às vezes o paciente pode perder muito de intestino. Isso pode comprometer a nutrição dele e a saúde dele. Então, às vezes, a gente também tenta fazer outras medidas, outras técnicas cirúrgicas para tentar preservar a área de intestino. Então, às vezes, numa situação, por exemplo, de estenose, a gente tenta fazer estenoplastias, que seria o quê? A estenose, como eu falei, é um estreitamento, fazer um procedimento que a gente consiga alargar essa região sem precisar ressecar, sem precisar tirar um pedaço do segmento desse intestino. Outra abordagem importante de ser colocada, é só mencionar, pincelar aqui, porque vai ter uma aula à parte só disso, basicamente, é também na questão da abordagem de fístula anal. Então, os pacientes com fístula anal, nem sempre eles precisam fazer o procedimento cirúrgico igual a como é feito num paciente que não tem doença de Crohn. Então, às vezes a gente vai lá só para fazer como se fosse uma limpeza e reparar essa fístula, mas muitos dos pacientes, eles conseguem responder bem fechando a fístula com um tratamento adequado quando ele responde bem ao tratamento. E normalmente tem que ser terapia biológica. Os pacientes que já têm doença fistulizante, ele já é um critério de gravidade para essa doença de Crohn, para esse diagnóstico desse paciente. Então, às vezes, a gente vai ter que pesar e entrar com terapia biológica. Muitas das vezes, eles respondendo bem, a própria fístula fecha sem precisar fazer cirurgia propriamente dita. E um outro detalhe importante é só a gente saber pesar nos pacientes que têm doença de Crohn, que após uma primeira abordagem cirúrgica, o paciente nunca foi operado. E aí teve que fazer uma primeira cirurgia nesse paciente que tem a doença de Crohn lá por causa da doença dele. Acaba que depois a gente tem que pesar muito a questão de introdução de medicamento
algumas semanas após o primeiro procedimento cirúrgico, na tentativa de diminuir a chance de recorrência desse paciente, de lá na frente ter que ser novamente reabordado em algum outro momento. Então, a gente normalmente pesa, existem alguns protocolos, alguns critérios, mas normalmente pesa a ideia de tentar entrar com um imunossupressor ou mesmo tentar progredir o tratamento dos pacientes que já foram submetidos a uma cirurgia com terapia biológica, que a gente pode lançar a mão aí de entrar com um tratamento biológico para justamente diminuir o risco desse paciente ter que ser novamente abordado lá na frente. Bem, aí já para finalizar aqui a nossa conversa com relação à parte cirúrgica, o tratamento cirúrgico dos pacientes com doença inflamatória intestinal, é importante eu colocar aqui essa parte do segmento após a cirurgia. Então, a maioria dos pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, principalmente se for eletivo, acabam tendo uma boa recuperação, recuperam bem no pós-operatório e conseguem voltar a ter vida normal, assim, a trabalhar, certo? O outro detalhe importante é o paciente também aprender a conviver com o caso de ter um estoma, seja uma ileostomia, seja uma colostomia. Vai ter uma aula sobre isso aqui no Maio Roxo Virtual também. É válido seguir as orientações e mais ideal ainda se ele tiver o acompanhamento também, porque o paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele é um paciente que tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, são vários profissionais que tem que estar junto com esse paciente. Então, um deles é o enfermeiro estomoterapeuta, para poder lhe orientar adequadamente como você deve trabalhar e conseguir conviver com o seu estômago, ileostomia ou colostomia. Um outro detalhe, eu chego a mencionar, por exemplo, que nos pacientes com retocolite ulcerativa, como eu falei, apenas o segmento ali do reto e do cólon ficam inflamados. E quando a gente opera, muitas das vezes a gente tem que tirar o cólon por inteiro, total, e vai pesar ou não de tirar o reto. Nas situações em que o paciente tira o reto, que a gente faz a proctocolectomia total, e o paciente fica com a bolsa ileal, é muito comum durante ali alguns meses, o paciente ter que se readaptar, o corpo do paciente se readaptar àquela nova conformação do intestino. Então, no primeiro momento, os pacientes eles costumam apresentar uma maior quantidade de evacuação, eles vão várias vezes ao banheiro com fezes mais líquidas e normalmente com o passar dos meses ali, podendo durar até um ano depois da cirurgia, normalmente o corpo se readapta e aí o paciente passa a ter uma frequência um pouco menor, né? E de fezes um pouco mais consistentes, geralmente ali pastosas, mas é algo que o próprio paciente também vai se readaptando a isso. O mais importante é o paciente entender o porquê da indicação cirúrgica. Então, no momento que o paciente pode ter uma indicação cirúrgica, é conversar com o seu cirurgião, com o seu médico coloproctologista que for lhe operar, o motivo e tentar entender, tirar suas dúvidas sobre qual provavelmente vai ser a técnica cirúrgica ou o procedimento cirúrgico que ele vai tentar fazer em você. Existem aqueles riscos do procedimento cirúrgico que são inerentes de como qualquer outro procedimento cirúrgico. Exemplos: sangramento, infecção ou mesmo complicações ali relacionadas à anestesia geral. Geralmente esses tipos de complicações são facilmente administradas pelo cirurgião ali. Entendeu? Agora é válido saber se, por exemplo, pelo fato de você ser mais idoso ou ter alguma outra doença, pressão alta, diabetes, se o procedimento cirúrgico vai ser mais extenso porque está envolvendo o reto, tem mais complicações ou não. Então isso é válido, é o mais importante, vocês entenderem mais ou menos a ideia agora, mas no momento em que você tiver essa indicação cirúrgica, a cirurgia eletiva, você saber o que vai ser feito, se preparar psicologicamente, ok? Então, eu fico aí aberta a qualquer questionamento. Vocês podem me procurar nas redes sociais. Eu tenho Instagram e Facebook profissional. E eu agradeço novamente aí poder participar aqui do Maio Roxo Virtual e poder tentar esclarecer um pouquinho mais dessa parte que eu adoro tanto, que é a área cirúrgica, para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.